Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 16. Provérbios, capítulo de número 16, por favor. Eu quero nessa noite dar continuidade a um estudo, aprendendo com a Bíblia a administrar as minhas finanças e a ser próspero. Eu fico muito feliz por ver a igreja assim, por ver que a igreja entende a necessidade de aprender a palavra e está aqui no lugar certo para isso. E eu quero nessa noite ler o que diz em Provérbios 16, versículo de número 16. Olhe para a sua Bíblia, diz assim: quão melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quão mais excelente é adquirir a prudência do que a... Curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, por nos reunir aqui nesta noite. Nós estamos aqui para aprender mais da tua palavra. Então eu peço que a tua graça e a inspiração do teu Espírito Santo esteja sobre nós nesta noite. Tanto sobre mim como sobre cada um daqueles que aqui estão ou aqueles que estarão me ouvindo em algum momento. Que a tua palavra, Senhor, possa, meu Pai, surtir o efeito para qual ela existe. E em o nome de Yeshua, Pai, que tu possas ministrar ao nosso coração as mudanças que nós precisamos aprender com a tua palavra. Em nome de Yeshua Mashiach te oramos e te agradecemos, e todos podem dizer amém. Tome assento, por favor. Para você entender, talvez está chegando por aqui hoje, nós estamos na segunda semana falando sobre como que a Bíblia nos ensina a administrar as nossas finanças. E sendo muito sincero com você, eu acho que dos últimos 4, 5 anos, pelo menos, esse estudo se tornou mais do que essencial para todo brasileiro. Principalmente pelo que a gente já vê que está se desenrolando no Brasil. Então, mais do que nunca, eu acho que é muito importante a gente aprender com a Bíblia como lidar com as nossas finanças, porque o legal de aprender com ela é que ela não te dá um curso financeiro que te ensina a ser rico. Como aqueles que quando você vai passando no Instagram ou no Facebook, e aí aparece uma propaganda, e um cara diz assim: vou te ensinar a fazer 100 mil reais com 10 reais. Clique aí no link, e você ainda clica às vezes, aí ele te leva a um curso, que você vai ter a primeira aula grátis, ele usa um monte de gatilhos mentais para você comprar o restante da aula, e você paga, faz o curso, e depois você assim, caramba, eu fui muito otário mesmo, olha, o cara está me ensinando aquilo que todo mundo já sabe, que para ganhar dinheiro tem que trabalhar, não tem para onde. Então eu quero dizer para você nessa noite, que a gente está tentando aprender com a Bíblia, como lidar de fato com as nossas finanças, porque do púlpito, da liderança da igreja, a quem está lá na porta, há pessoas em situações financeiras de agolamento, de estrangulamento mesmo. Pessoas que estão respirando porque ainda tem ar. Porque se o ar fosse pago, eles já estavam devendo também o ar que respiram. De tão enrolados financeiramente que a vida às vezes nos deixa. E isso é muito comum a nós, pastores, diga-se de passagem. E eu já disse isso na aula passada, ou na semana passada, quando eu estava ensinando. A finança desse país tem ensinado muito mal a prosperidade. E ao invés de gerar na igreja um compromisso com o que a palavra fala, de honestidade, de integridade, de uma vida ilibada, uma vida com uma conduta honesta, ela tem ensinado ao brasileiro como ter o jeitinho evangélico brasileiro. E aí a gente vai enganando a quem está sentado. Quem está sentado compra esse engano e paga caro por isso, até que ele se cansa e se desvia e culpa a Deus, como se Deus tivesse culpa de alguma coisa. Meu objetivo com esses textos que nós estaremos meditando nesta noite é falar de princípios da palavra de Deus. E como há pessoas aqui que não estavam na semana passada, só para que você se situe, nós iremos relatar 8 princípios que há na palavra de como eu posso viver financeiramente bem, ter uma vida financeira saudável e próspera.
mesmo em todo o caos possível que a gente venha vivenciar na vida, mesmo nos momentos mais difíceis que você vivenciar. Nós falamos na semana passada do primeiro princípio de 8, e nós relatamos que, como primeiro princípio, a primeira coisa que eu tenho que aprender é o que, igreja? Honrar a quem? É honrar o pastor? É honrar a sua liderança? Quem você tem que honrar financeiramente para que a sua vida realmente comece a entrar no trilho? Quem é? É Deus. Ponto final. Eu preciso entender isso. Esse é o primeiro princípio de 8 que a gente vai falar. E eu quero começar hoje a falar do segundo princípio. E esse segundo princípio é bem legal, porque ele chega até a ser cômico em alguns momentos. O segundo princípio que eu aprendo na palavra de Deus é o princípio do se esforçar em trabalhar. E acredite no que eu vou lhe dizer. Por mais óbvio que seja o que eu vou falar nesta noite, é talvez o maior problema da maioria dos endividados. O se esforçar em trabalhar. Há um ditado que a gente costuma dizer que Deus ajuda quem o quê? Cedo madruga. A gente fala que o trabalho, ele dignifica o ser humano. Mas eu quero nessa noite falar com você, não do trabalho que é ilícito, não de passar a noite vendendo droga ou cocaína na boca de fumo, não entrando nos esquemas políticos que existem aqui. Essa semana eu me deparei com uma situação em que nós temos um imóvel que eu estou com ele alugado, aparece aqui uma pessoa e diz para mim assim: olha, eu sou o novo dono do imóvel. Eu disse: mas como assim, se o verdadeiro dono não me comunicou? Não quero nem saber, sou o novo dono. Eu digo: eu não falo contigo enquanto não falar com o dono, que para mim é o verdadeiro. Ele sai, 2 dias depois, para outra pessoa e diz assim: olha, eu vim aqui dizer que o imóvel assim que o senhor tem alugado, ele agora é meu. Eu disse: seu, então você entra na fila, porque você já é o terceiro, papai. Não pode, eu sou o verdadeiro dono. Um deles decidiu conversar comigo. E aí eu descobri que o dono do verdadeiro imóvel, fazendo aquilo que era ilícito, pega dinheiro com este aqui emprestado, para pagar aquele que já deve, para depois pegar mais dinheiro emprestado com este, para pagar aquele outro que está devendo, e não conseguindo pagar ninguém, começa a dar aquilo que tem em procurações, passando o poder para ser possivelmente o dono dos seus imóveis. No final das contas, alguém vai ficar no calote, e calote alto. E talvez você esteja olhando para mim dizendo assim: pastor, eu não sou assim, glória a Deus. Mas muita gente, mesmo dentro da igreja, é assim. Isso porque não entende o segundo princípio que a palavra de Deus nos ensina. Eu preciso aprender que é com o meu esforço em trabalhar que eu posso conquistar aquilo que eu desejo. Então, eu não posso entender que o trabalho ilícito pode ser considerado algo que eu possa tomar para mim como um método para ter uma vida financeira legal. E aí tem gente, Manel, que realmente faz todos os jeitinhos brasileiros para ganhar um dinheirinho a mais. Dá um jeito de conseguir tirar um lucro a mais. E nós vamos estar falando o que a Bíblia fala sobre isso. Porque quando eu digo que as atividades ilícitas, elas não podem ser consideradas um trabalho diante de Deus, o livro de Provérbios, no capítulo 12, e o versículo 12, diz assim: os ímpios cobiçam o despojo tomado pelos maus, mas a raiz do justo floresce. Ele está dizendo que aquele que é ímpio, ele gosta de colocar a mão naquilo que não é dele, que não lhe pertence, mas que um verdadeiro justo, ele tem o florescer daquilo que é o fruto do seu trabalho. A Bíblia diz uma coisa curiosa para quem não gosta de trabalhar, para aqueles que querem usufruir das coisas, mas não trabalham por elas. Nem 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 3,
o versículo 10, Paulo disse aos Tessalonicenses uma coisa muito legal. Ele diz assim: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. E aí tem pessoas que querem sim comer, querem sim usufruir, mas não querem trabalhar. E quando a gente olha para essas coisas, eu preciso entender que essas pessoas que não gostam de trabalhar, mas querem ter dinheiro de alguma forma, elas dentro da igreja fazem a mesma coisa em relação aos dízimos e às ofertas. Eles não gostam de dizimar, não gostam de ofertar, mas gostam do ar-condicionado funcionando todo sábado, todo domingo e todo culto. Gosta que o ministério de louvor tenha todos os instrumentos funcionando para que de uma forma bonita e harmônica o louvor seja tocado e cantado. Gosta que a cadeira não esteja rachada, para que quando ele sente não corra o risco de quebrá-la. Ele gosta de chegar naquele bebedouro e ter água potável para ele beber. Entrar no banheiro e está tudo limpo, porque alguém foi pago para limpar. São pessoas que querem usufruir, mas não plantam para usufruir disto. São pessoas que não trabalham, mas querem usufruir daquilo do trabalho dos outros. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E tem uma coisa curiosa. Teve um irmão que ficou desempregado há alguns anos atrás. E ele me sensibilizou mesmo. Eu era da igreja da Ponta da Areia, ainda não era pastor. Mas a primeira coisa que eu fiz, quando eu soube que ele estava desempregado, passando necessidade, morando num quartinho já devendo, eu disse: meu irmão, vem cá, tu não está conseguindo emprego? Não estou, pastor, já tentei em vários lugares. Eu disse: é mesmo? Fez currículo, fiz, pastor, mas ninguém abriu a porta, e agora eu estou devendo aqui já onde eu moro, estou devendo pessoas e não tenho o que comer. Eu disse: meu irmão, vem cá, você vai morar comigo. Levei ele para minha casa, coloquei ele num quarto de hóspede, digo: você vai morar aqui até Deus abrir uma porta. No primeiro dia, quando eu acordei, acordando cedo para ir trabalhar, eu olhei para o relógio, já era 7h40, ia dar 8 horas, ele andava no quarto, eu disse: ele deve estar orando. Eu fui trabalhar. Voltei para almoçar, estava ele lá muito bem com a sua bermuda bacana, a sua camisa, conversando com a jovem que trabalhava na minha casa, e eu fiquei sem entender, mas eu disse assim: acho que hoje ele já deve ter saído, procurou emprego, não achou, voltou para casa. No dia seguinte, de novo eu passo, olho, deu 8h30, eu digo: rapaz, mas esse cara gosta de orar mesmo, rapaz. Quarto trancado, ar-condicionado ligado, e ele lá num silêncio que eu digo: ele está orando, ele Deus. No terceiro dia eu fiquei em casa. E fiquei plantado com uma cadeirinha bem próximo da porta. A menina passava e dizia assim: o que está fazendo aí, seu Júnior? Eu digo: nada, estou aqui só de boa. Uma hora essa porta abre. Quando deu 11 horas da manhã, eu vejo a porta abrindo, eu fiquei logo de pé. Quando ele abriu a porta com a cara manchada, porque o quarto não tinha banheiro, ele tinha que ir para o banheiro, com a cara manchada, ainda todo se levantando da cama, eu disse: nem tem eu trabalho, já volte para o quarto. Ele disse: por quê, irmão Júnior? Eu digo: pegue suas coisas e eu vou lhe conduzir até a porta da minha casa, ainda porque eu sou educado. Porque se eu não fosse, ia ser no bicudo, papai. Gente que não trabalha, não é digno de receber o seu salário. Gente que quer viver à custa da mamata dos outros, não é digno de considerar em si a prosperidade que vem de Deus. Então, se você é um daqueles, que eu sei que aqui não tem ninguém que acorda 11 horas, eu tenho a certeza que nesta igreja sentado, não tem ninguém, apesar de metade estar rindo, não tem ninguém um olhando para o outro dizendo: está vendo? Eu sei que não tem ninguém aqui. Aqui não é assim, na nossa igreja não, é verdade, pastor Fábio? Diga para mim. Pastor Fábio, 5 horas da manhã está acordado, que a gente se fala às vezes 5h30, 6 horas da manhã. Então os pastores acordam cedo, Fernanda acorda cedo para trabalhar, Maíra acorda cedo para trabalhar, então nós somos o exemplo, todo mundo aqui é assim, diga amém. Ainda mente, está vendo? Acaba ainda mente, né? Mas vamos lá, deixa eu falar um negócio para você. Há duas atitudes que as pessoas podem ter em relação ao trabalho. Ou você tem uma, papai, ou você vai ter a outra.
Ou você se encaixa em uma, ou você se enquadra em outra. E quando eu falo você, eu digo eu e você. Nós nos encaixamos em uma ou nos encaixamos na outra. A primeira atitude que podemos ter em relação ao trabalho chama-se diligência. E eu fui para o Aurélio para tentar entender o que quer dizer diligência no trabalho. Diligência, segundo o nosso Aurélio, o pai dos burros, é interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa. É a urgência ou a presteza em fazer alguma coisa. Ei, quem é diligente não gosta de ficar na cama. Quem é diligente acorda já com os pés no chão. Não acorda em sofrimento, como quem disse assim, meu Deus do céu, de novo o dia já amanheceu, eu nem vi a noite passar, porque você estava dormindo. Se você tivesse acordado, você ia ver que ela passou, mas o dia amanheceu e é dia, então o dia foi feito para se trabalhar, e Jesus disse isso. Nós temos 12 horas para trabalhar e 12 horas para dormir. Então, olha uma coisa curiosa, abra em Provérbios no capítulo 6, por favor. Provérbios, capítulo de número 6. Se eu quero ser diligente, eu tenho que entender este princípio. E esse princípio, ele é muito curioso, porque diz assim no versículo de número 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e você sabe, olhe para cá. Se a gente parar aqui, já era suficiente para entender que, primeiro, formiga não é um inseto preguiçoso. Segundo, que eu posso olhar para ela e aprender alguma coisa, que é o quê? Trabalhar. Mas só que o versículo continua. E quando você passa para o versículo seguinte, no versículo 7, ele explica por que eu tenho que ir na formiga e olhar para ela. Ele diz assim, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Parece que eu estou vendo. Estou entrando no laboratório e o portão da minha empresa, quando eu aperto o controle, senhor, pode estar em qualquer lugar do laboratório, a zoada é grande para abrir. Faz blá, 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 aí ele abre. Quem estava com a cabeça encurvada, levanta logo e diz assim, o chefe está chegando. Acorda, o chefe está chegando. É uma coisa que ninguém sabe. Aí eu vou lá em cima, digo, deixa eu ver como é que está esse pessoal. Aperto na minha câmera, volta aí 3 minutinhos, eu vejo um lá está sentado com o pé assim, o outro está lá conversando, tem um que está brincando, dá para ver que ele está se gesticulando, brincando, como se estivesse falando alguma coisa de um jogo de futebol entre Vasco e Flamengo perderam, uma coisa terrível. Bem, uma coisa é fato. Quando eu olho para que o texto está dizendo, ele está dizendo que aquele que não é preguiçoso, não precisa, ninguém está dizendo, tu já fez isso, tu já fez aquilo outro, eu ainda não vi tu fazer aquilo, porque ele entende a sua função, ele entende aquilo que ele precisa executar, e ele não precisa de ninguém para estar dizendo, vem cá, tu já limpou aquilo, tu já cozinhou isso, tu já passou aquilo, tu já fez aquilo outro. A Bíblia diz que o preguiçoso precisa disso. O preguiçoso precisa que alguém o tempo todo esteja lembrando de algo que é obrigação dele fazer. Mas aqui não tem pessoas preguiçosas. Diga amém. Mentira de novo. Está vendo? Como aqui a coisa não está fácil, é um problema sério. Provérbios capítulo 20, versículo 13, diz assim. Deixa eu falar um negócio aqui, olha para cá, por favor. Seja sincero, o pastor já disse até que é verdade aqui. Seja sincero. Quem aqui gosta de dormir de uma boa noite de sono? Levante assim a mão. É bom, não é? Provérbios capítulo 20, versículo de número 13, diz assim. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Essa historinha, Marcão, de amanhecer o dia, e você dá 11 horas, e a mulher está dizendo, vá vender óculos, meu filho, vá vender óculos. Não é o seu caso, glória a Deus por isso. Mas a Bíblia diz que quem ama o sono, ele tem uma tendência assim a empobrecer. Ele tem uma tendência a ficar liso, papai. Por isso que aqueles que levantaram a mão e disseram, pastor, é muito bom, é bom dormir. Mas deixa para quando tu tiver milionário, que o dinheiro está rodando por ti. Enquanto isso, trabalhe, diga amém. Quais são as vantagens, pastor, de eu ser diligente no meu trabalho?
de eu ser perspicaz, de eu ser aquela pessoa que não deixa para depois, de eu ser aquela pessoa enérgica naquilo que é minha tarefa. Vamos lá. Primeiro, crescimento na carreira profissional, com promoções e cargos melhores. Quando você abre em Provérbios, no capítulo 12, o versículo 24, diz assim: as mãos dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributados. Ei, papai, quem é diligente vai acabar, crescendo, vai acabar sendo chefe, vai acabar sendo promovido. Mas quem não é diligente vai acabar tendo que pagar pela hora extra que você poderia estar recebendo, por não ter feito no horário aquilo que era a sua obrigação. Olhe para uma coisa curiosa em Provérbios capítulo 13. Uma pessoa que é aplicada no seu trabalho, que não vive de sonhos e de desejos distantes, ela alcança a satisfação dos seus anseios. Provérbios capítulo 13, versículo 4 diz assim: a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. Olhe para cá, filho. Um camarada que é diligente, ele tem meta, ele tem objetivo, ele tem foco, ele quer aquilo e ele vai lutar por aquilo. Uma pessoa que é preguiçosa e não gosta de trabalhar, ela não consegue nunca alcançar os seus projetos e os seus sonhos. E tem uma coisa curiosa, eu quero falar para você agora da segunda atitude que você pode ter em detrimento da primeira, que é ser diligente. Ou você é diligente, ou você tem uma segunda atitude. Pastor, qual é a segunda atitude? Ser preguiçoso. Tem algum preguiçoso aqui? Se tem, diga amém. Diga não. Ainda bem que aqui começou a ser pessoas verdadeiras, né, Kylie? Gente que entende que a preguiça é um negócio sério. Mas deixa eu compartilhar um negócio para vocês. Abra novamente em Provérbios capítulo 6, por favor. Gente, não existe coisa pior do que gente preguiçoso. É aquela velha história, onde ele pisa, a grama morre. Não é brincadeira não, né? Tu ri, mas é sério. O cara pisou ali e a grama até morre. Dado a energia de preguiça que há nele. Eu quero ler o que nós não lemos agora há pouco, em Provérbios capítulo 6, a partir do versículo de número 9. Diz assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Eu acho que vai ter gente que quando der 10 horas da manhã ele vai lembrar dessa pregação, o Espírito Santo vai lá nele e vai dizer assim: ó preguiçoso. Ela disse: ixi, rapaz, isso é Deus está falando comigo aqui, 10 horas da manhã. Olha só, quando te levantarás do teu sono? Olha o versículo 10, é massa. Cara, tudo que está na Bíblia é a vida do ser humano. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, e um pouco para repousar de braços cruzados. Sabe o que ele está dizendo? Olha aqui, ele está dizendo assim: o cara está deitado, aí o cara se levanta e se espreguiça e faz assim, e aí ele cruza os braços assim, poxa, já amanheceu o dia. É literalmente, eu sei que aqui não tem pessoas assim, glória a Deus por isso. Mas o versículo 11 dá um recado para estes que talvez estejam aí na internet se vendo, porque nesta igreja não tem pessoas assim. Versículo 11 diz assim: assim sobrevirá a tua pobreza como o meliante, e a tua necessidade como um homem armado. Ei, olhe para cá. Paizinho, você vai ficar liso. Abre em Provérbios capítulo 20 aí a sua Bíblia. Eu não sei se foi Gil, não lembro quem foi que me perguntou, Gil. Para mim, se nós iríamos nesse projeto de estudar finanças na Bíblia, navegar pelo livro de Provérbios. Foi o senhor, né? E eu lhe disse que sim. Nós precisamos parar e estudar do capítulo 1 ao capítulo 31 de Provérbios. É uma lição de finanças, é uma lição de vida que você teria. Vamos lá, Provérbios, capítulo 26, capítulo 26. O versículo de número 13 diz assim: diz o preguiçoso, um leão está no caminho, um leão está nas ruas, como a porta gira nos seus gonzos, assim é o preguiçoso na sua cama. Olhe para cá, você consegue imaginar essa cena? Aquela porta que range,
Sabe, aquela pronta que range. O preguiçoso, quando ele acorda, ele não dá ela entortada, eu não sei nem como esses caras conseguem entortar a coluna daquele jeito, se curvando. Aí ele levanta os braços ainda na cama deitado e faz assim. Quem já viu uma cena dessa assim? Diga amém. Já viu um negócio desse? Não, você disse assim, eu já fiz isso, né, meu irmão? Essa atitude, a Bíblia diz que é do preguiçoso. E a Bíblia fala que como uma porta que gira nos gonzos, assim o preguiçoso faz na sua cama. E tem um detalhe, versículo 15. O preguiçoso esconde a sua mão no seio. Você sabe o que é esconder a mão no seio? É fazer assim, ó. Meu Deus, amanheceu o dia. Vamos de novo para aquela luta. O texto do versículo de número 15 diz: o preguiçoso esconde a sua mão no seio e cansa-se até de tornar a sua boca. Ele cansa até de botar a mão na boca, meu irmão, para tosquenejear. O versículo 16: mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que respondem bem. Papai, você quer ver um expert em migué? É o preguiçoso. O preguiçoso consegue desenvolver, ele tem uma desenvoltura para dar um migué que você diz assim, cara, eu nunca pensei nisso na minha vida. Ah, meu patrão, aprende com quem sabe. O expert em dar desdobro, em justificar faltas indevidas, em ligar para o patrão, um dia é o olho que está com problema, outro dia é a perna que amanheceu, isso aqui, ele mata, e às vezes ele esquece que tinha matado semana passada a tia, matou de novo, e o cara, mas não tinha sido a tua tia, não, é de parte de pai, agora é da parte da mãe que morreu, e ele vai matando, porque ele é um expert em fugir do trabalho, ele vai descobrir. Na contabilidade, ele chega para o contador e diz assim, você é contador? É. Meu irmão, me ajuda aqui. O que eu posso cobrar? E qual é a maneira de eu, em vez de passar 3 meses pelo INSS, eu passar 6, já que eu fui demitido? E ele busca uma maneira de passar. Eu conheci um irmão que ele só trabalhava 1 ano e 1 mês em qualquer empresa. Era 1 ano e 1 mês de carteira assinada. Dava 1 ano e 1 mês, ele começava a fazer o bicho. Começava a fazer doidice. Mas doidice que não justificava uma demissão com justa causa. Mas que pilhava tanto o patrão, que o patrão demitia ele. E aí ele chegava na igreja, gente, os próximos 3 meses, estamos de boa aí, meu irmão. Estou livre, leve e solto, FGTS já está caindo na conta, e eu tenho 3 meses aí para o governo Lula, está me pagando à vontade. E aí, meu amigo, quem está em casa, né, mama. São pessoas que têm jeitinhos para manter-se vivendo uma vida preguiçosa. Tem alguém assim aqui? Diga não, por favor. Para o pessoal que está ouvindo saber, diga não. Isso, está vendo, gente? Não tem aqui não, pouco, não tem não. Provérbios capítulo 28, o versículo de número 19, diz assim, o que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a preguiçosos se fartará de pobreza. Olhe para cá, já viu aquele ditado, me diga com quem tu andas, e eu te direi quem tu és? Ande com gente preguiçoso, que você pode até ser diligente, você se torna preguiçoso que nem ele. E é assim, Neto, até nas nossas ações sociais de construção da igreja. Está todo mundo no gás. Chega um preguiçoso, ele vai contaminando. Só, vamos dar uma paradinha para o lanche, isso. Vamos dar uma paradinha aí, só está todo mundo cansado. O cara já chegou depois de todo mundo, já está pegando o que sobrou, que é o mais fácil, porque o grosso o pessoal já está matando a cabeça, e dá meia hora e diz, senhor, vamos dar uma paradinha para lanchar isso. Ele ainda contamina, é assim ou não é, Neto? É desse jeito, o Neto sabe, ele está falando aqui, é verdade, é desse jeito. A preguiça é algo tão maléfico, que tem pessoas que nunca cresceram em nada nas suas vidas, por causa do que lá na Universal do Reino de Deus eles chamam de encosto. E eu não vou dizer não, meu irmão. Eu tenho poucas coisas boas para falar da Universal. Mas quando eles chamam este espírito preguiçoso de encosto, eu dou a mão palmatória. Isso é um encosto mesmo.
mas que não há na sua vida. Diga amém em nome de Jesus. Na sua vida não tem esse imposto, eu tenho certeza. E aí eu vou dar um conselho para as nossas irmãs. As irmãs que são solteiras, levante a mão aqui, por favor. Só para eu saber. Temos aqui meninas solteiras e irmãs já até numa certa idade, mas estão na esperança também. Ora, meu irmão, se as novinhas estão solteiras, estão na esperança, a senhora tem que crer em Deus, é isso aí mesmo. Mas vamos cá. Eu vou dar um conselho para você. Quando você fizer aquela oração, Senhor, traz o meu marido, eu quero me casar, Senhor. Não importa se você está naquele salmo da pressa ou no salmo da camaria, te apressa, Senhor, não. Não importa. Quando você for pedir para Deus, peça para Deus um homem diligente, um caba que gosta de trabalhar, que seja empreendedor, que possa realmente somar com você. Porque olhe para cá, já viu aquele ditado que quem vê beleza... O que diz o ditado? Não põe a mesa. Não vai nessa de que porque o cara... E agora, tá uma moda ali, eu malho aqui atrás na MK3, eu acho que é o nome. M3, sei lá, é um negócio assim aqui atrás, MK3. Eu malho aqui atrás, rapaz, é uns caras bonitos, tudo bombadão, tudo bonitão e tal. São tudo boiola. Está um negócio sério, dá até medo de eu ficar daquele jeito ali e o pessoal começar a achar que eu estou também caminhando para aquele lado. Sério. E aí as irmãs ficam tudo acesa, olhando, dizendo, meu Deus, olha quanta beleza. Quando chega junto no cara, o cara gosta de cortar a fruta para o outro lado. É uma coisa séria. Não tenho nada contra para o que ele faz lá com o que é dele, ele que faça para lá. Agora uma coisa é fato. Quando você for orar, presta atenção no que tu está pedindo para Deus, porque se tu está olhando para a beleza e achando que isso é suficiente, você pode se arrebentar. E eu vou lhe dar um conselho. Chegue junto desse futuro marido e perceba no dia a dia dele, se ele era um cara que acorda cedo, se ele é um cara que ajuda o pai, se ele é um cara que vai lavar o carro com o pai, se ele é uma pessoa que realmente vai até tarde, às vezes trabalhando, se ele é um batalhador, dá glória a Deus. Tem gente até olhando para o lado aí, né, Felipe, dizendo, tá vendo? Olhe para mim aí que eu estou aqui. Mas eu vou dar um conselho, agora levanta a mão, só os homens aqui que estão na solteirice da vida, assim, só para eu saber. Não tem nenhum solteiro aqui, não? Douglas está na roça, né, Douglas? É assim mesmo, mas é assim mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, olhe para cá. Se você é um homem e deseja ter uma esposa, mãe, nesse ponto eu acho massa mãe. A mãe da sua futura preguiçosa. Deixa eu lhe dizer um negócio. Se você está namorando com uma menina, ou deseja namorar com ela, encosta na mãe. Porque quando a mãe tem uma filha preguiçosa, papai, ela não alisa. Ela já chega e já joga logo no... Sabe quando você joga a M no ventilador? Ela já joga logo a M no ventilador e já diz logo, tu vai casar com minha filha? Então te prepare, essa aí levanta às 11 horas, não faz nada, não lava uma louça, até para tomar banho é no empurrão. Olha para cá, saia fora, porque você vai ser o homem da casa e você vai ser a dona da casa também. Quem vai lavar a louça é você. Quem vai lavar as roupas é você. Quem vai se levantar cedo para fazer o seu café é você. Porque quando a Bíblia manda eu analisar esses fatos, eu preciso entender que a Bíblia está me dando um norte. Espera aí, deixa eu entender. A diligência não é algo presente neste candidato, não é algo presente nesta candidata à esposa. Sai fora, meu irmão, porque tu vai fazer o que é papel dela, ou tu vai fazer o que é papel dele. Homens, papai, que eu chego na casa deles, e está lá a mulher com uma colher de pedreiro, botando massa, e o cara, eu não sei fazer isso, pastor, mas minha mulher é fera, olha aí, pastor. Não ri, pastor, que a coisa é séria. Caba não faz um nada dentro de casa, nem para tirar o lixo de casa ele serve, meu irmão. E você quer casar com esse nojo? Sai fora, minha irmã. Pede para Deus. Tem um ditado que mais antes só.
pode botar fé, minha irmã. Você sozinha, na vida, se você chegar na idade de algumas irmãs aqui sozinha, e ainda não tiver mais esperança, segue a vida sozinha, que melhor só do que mal acompanhado. Deixa eu lhe dizer um negócio. Há um conselho que a gente encontra muito curioso em Provérbios, no capítulo 19. Eu diria que é mais do que um conselho. É uma consequência para aqueles que são preguiçosos. E olha só o que a preguiça pode me trazer quando eu me mantenho dentro dela. Primeiro, Provérbios capítulo 19, versículo 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e a alma indolente padecerá fome. Olhe para cá. Preguiçoso passa fome, papai. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 13. Versículo 4, eu quero ler para você. Outra consequência que eu vejo na vida do preguiçoso. Ele sofre com a vontade de ter alguma coisa e não consegue ter de forma alguma. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. A alma dos diligentes se farta. Olhe para cá. Aí chega um preguiçoso, uma preguiçosa da vida, diz assim: queria tanto ter um iPhone 14 Pro Max, mas não quer trabalhar para gastar os 13 mil para poder pagar. Aí quer ver se consegue de alguma forma que caia do céu. Ei, preguiçoso, vai ter com a formiga. É trabalhando que a gente consegue as coisas. Deixa eu mostrar um negócio para você. Bota bem aqui para mim, Lucas, uma charge. Eu fiz questão de postar ela hoje porque eu achei ela tão fantástica, que eu disse, gente, eu digo, esse cara foi inspirado. Traga uma palavra profética para melhorar a sua vida financeira. Trabalhe. Quando a gente entende o peso disso aqui, a gente entende a crítica que o autor está fazendo. Hoje, a gente vive de palavras proféticas. Eis que eu te trago uma palavra profética. O Senhor é contigo. Deus está me enviando um anjo que vai entregar a bênção na tua mão. Há uma chave que eu vejo descendo do céu. Há uma porta aberta sobre a tua vida. E baboseira vai descendo na sua cabeça. E enchendo linguiça no seu coração. E vai empurrando goela abaixo a mentira para você sair daqui sem fazer nada e achar que vai cair do céu. Você quer ter uma vida financeira, então você faz o quê? Trabalhe, diga amém. Amém. Vamos lá, vamos seguir. Provérbios capítulo 10, o versículo 4, fala de uma consequência daqueles que não gostam de trabalhar. Diz assim: o que trabalha com a mão preguiçosa, ele empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Você perde até o que tem. Provérbios capítulo 20, versículo 13, eu até citei aqui: não ames o sono, para que não te empobreças. Abre os teus olhos e te farpará de pão. Provérbios capítulo 12, versículo 24, diz uma coisa curiosa: a mão dos diligentes dominará, mas os preguiçosos serão tributados. Ou seja, quem tem preguiça vai acabar tendo que trabalhar mais. Sujou a louça? Lave. Sabe por quê? Porque se você mora só, não tem ninguém para lavar para você, filho. É você que vai ter que lavar. E se você acha, não, eu vou deixar acumular, porque eu vou, numa hora, lavar todas de uma vez. E aí tem gente que vai botando a roupa ali no cesto. E vai ficando, enquanto não usar a última peça de roupa, não vai lavar. Só que o que ele não sabe é que quando ele vai pegar a roupa, que já está em cima de muita roupa suja, já tem até fungo, até bicho ali, papai. E isso é falta de conhecer o que a palavra diz sobre a vida do preguiçoso. Porque o diligente, ele acabou de tomar café, e se ele não tem quem lave, ele entende: ninguém vai lavar minha louça, então eu já vou lavar. Ele entende que a sujeira que está na casa dele não tem ninguém para limpar, porque ele não tem condição de pagar alguém para limpar. Então ele sabe, rapaz, se eu deixar, vai acumular mais sujeira, vai atrair insetos, baratas e outros tipos de coisa. E aí você entra em casa de algumas pessoas que você já na porta já sente um cheiro estranho. É assim ou não é? É, que chega até a dar medo de entrar no restante da casa. Porque casa de preguiçoso é casa suja. E tem mais. Eu deixei de fazer isso. Vou na casa do pastor Fábio, vou na casa do Gabriel, vou na casa de qualquer pessoa, eu ligo: pastor, o senhor está em casa? Estou. Eu vou aí falar com o senhor.
porque dá tempo dele correr, corre, arruma, bora, pega isso aqui, joga essa roupa, empurra para baixo. Não é o caso dele, porque eu conheço a esposa. E sei que a Fernanda é diligente para a glória de Deus, assim como ele. Mas há pessoas que quando eu chegava de surpresa, meu amigo, tinha irmã 11 horas da manhã, que o cabelo ainda estava do jeito que acordou, que a cara ainda estava deformada, e eu até me assustava e disse assim, quem é a senhora? Eu vim falar com a irmã, falando, sou eu, pastor. Eu digo, mentira, cadê aquela irmã que aparece no culto, sempre diferente? Quem é ela? Quem é essa? Não ri, porque a coisa é séria. Hoje eu aviso, e a irmã corre, já diz assim, meu Deus, o pastor vem, e já passa água no cabelo, já coisa, já arruma, já empurra para debaixo do tapete toda a sujeira. Gente, quando a Bíblia fala que o preguiçoso, ele acaba empobrecendo com aquilo que tem, a Bíblia está me dando um alerta. Quando a Bíblia manda eu analisar na natureza que Deus criou, como que a coisa funciona, a Bíblia está me dando um alerta. Porque para que eu possa usufruir da prosperidade que vem de Deus, louvado seja o nome do Eterno, eu preciso entender que trabalhar é uma bênção divina. O trabalho é uma bênção de Deus. Deixa eu lhe contar uma coisa. Muita gente diz, e eu já vi pregadores renomados dizendo esta heresia, que quando o Éden existia, e Deus plantou um jardim dentro deste Éden, Deus colocou o homem lá para viver vida mansa, vida boa, que ali era algo maravilhoso, e que o homem só passou a trabalhar depois que ele foi expulso do Éden. Eu não sei nem de onde esses caras tiram isso, porque a Bíblia diz que quando Deus o coloca dentro do jardim do Éden, ele diz assim, eu te coloquei aqui para você lavrar e cuidar. Ele tinha a obrigação de, quando ele acordar cedo, ele ver se as coisas estavam no lugar, arrumar o que precisava arrumar, colher o que precisava colher, para então usufruir do seu próprio trabalho. Então, eu vejo desde a instituição do início da Bíblia, literalmente Deus condenando a preguiça e favorecendo aqueles que trabalham. Onde estão os trabalhadores de Jesus aqui? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Sei. Com C cedilha. Sei. Mas vamos lá. A preguiça, ela é algo tão terrível que ela gera problema para quem está perto do preguiçoso. Provérbios capítulo 10, versículo 5, diz assim: o que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Olha só o que diz o versículo 26 do mesmo capítulo. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Olhe para cá. O preguiçoso, que você não teve talvez a percepção de que ele o é, ele prejudica os seus negócios. É por isso que hoje, quando a gente vai para uma empresa séria, você faz exames com psicólogos que vão avaliar você no seu dia a dia para analisar se você não é um potencial problema para aquela empresa e o seu setor não acabar sendo todo prejudicado por sua preguiça em trabalhar. E isso é sério. Eu quero, nessa noite ainda, como eu tenho ainda alguns minutos, começar a falar de um terceiro princípio. Porque o segundo princípio, a gente tem que se esforçar para quê? Para trabalhar. Onde estão os trabalhadores aqui mais uma vez? Glória a Deus. Terceiro princípio, que eu quero nessa noite começar a falar, está em Provérbios capítulo 11. Esse aqui é curioso. Provérbios capítulo 11 fala do terceiro princípio, que é o princípio da integridade e da honestidade. Versículo 1 do capítulo 11 de Provérbios diz assim: balança enganosa é abominação ao Senhor, mas o peso dos justos é o seu prazer. Olhe para cá.
Meu irmão, não existe coisa que atrapalha mais as pessoas de serem prósperas do que a falta de integridade e de honestidade. Não há coisa pior do que viver constantemente com medo de que você seja pego nos esquemas. Ô, coisa complicada, eu nunca esqueci de um testemunho, porque eu estava lá, eu estava no Templo Central da Assembleia de Deus, eu já contei isso nesta igreja. E eu estava na arquibancada, acho que arquibancada, não, é outro nome que a gente dá para aquele negócio. Enfim, numa parada lá que fica no alto. E eu estava nessa parada lá no alto atrás, só jovens, porque eu jovem como era, estava lá, lotada. O cara que estava pregando estava cheio das unção, meu irmão. Unção para cá, unção para lá, e poder para cá, poder para lá. De repente ele vira a arquibancada, aponta para a arquibancada e diz assim: ei, aí em cima, o Senhor está me revelando que eu vou fazer uma oração agora, e vai cair gente aí que está com demônio. Eu estava lá na primeira fila, em pé estava, em pé fiquei olhando. Rapaz, eu conheço minha vida. Eu olhei para o lado, Jorge estava comigo, Benesvaldo, essa galera todinha da Ponta da Areia. Eu olhei para o lado, a porta, meu irmão, que saía da arquibancada, era metade dessa porta de vidro. Havia uma briga entre eles para sair, porque o medo e o desespero de caírem endemoniados ali era absurdo, porque cada um conhecia a sua vida. Cada um olhou para si e disse assim: eita, eu estou cheio de coisa errada, eu vou cair. Não tem coisa pior do que você sendo desonesto e vivendo uma vida sem integridade, passar uma polícia perto de você, você chega a gela. Se a polícia para teu carro, diz assim: meu Deus do céu, será que é daquele negócio? Quando eu olho para estas coisas acontecendo, eu lembro de uma coisa que está em Lucas no capítulo 12. Jesus disse assim no versículo 2: mas não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Não adianta, meu irmão, tu entrar nos esquemas. Ah, pastor, mas o senhor não sabe. E tem gente que faz isso. Olhe para cá, porque, pasme, isso acontece nas igrejas evangélicas. Para nossa tristeza, isto acontece. Há pessoas que se envolvendo no submundo do crime, seja ele o crime dos camaradas que são marginais da rua e vendem droga, seja ele os crimes políticos, seja ele qualquer tipo de crime ou jogatina. Mas há pessoas que envolvidas nisso, e eu conheci um camarada, que o camarada vivia por cima, Vini. Chegava na igreja, em pouco tempo ele já era quase o segundo depois do pastor, porque ele chegava logo trocando o ministério de louvor, abençoando a vida de um, abençoava a vida de outro. O cara ganhava uma moral rapidinho, porque tu quer ver pastor que é interesseiro, é chegar uma ovelha que tem dinheiro na igreja, ele já se abre e já sorri todo para o camarada, porque sabe que vai ganhar. E o irmão, era um crente. Rapidamente ele cresce dentro da igreja, não demorou muito, sai no jornal. Fulano de tal está sendo preso, com o quê? Era um dos caras que tinha mais caça-níqueis em São Luís. O cara tinha caça-níqueis até lá dentro da boca de fumo, papai. Mas era tudo em nome de Deus, porque se ele dizimava e se ele ofertava, era Deus que estava abençoando a criminalidade dele. E são pessoas que acreditam que porque entraram no esquema e disseram assim: Senhor, se esse esquema dá certo, ou Senhor, abençoa esse esquema, ajuda, Senhor, vai dar certo, que eu vou dar 10% na igreja. O esquema dá certo, ele ainda diz assim: foi Deus que me abençoou. Ele ainda tem a cara de pau, de dobrar o joelho, agradecer pelo dinheiro ilícito. Vocês lembram daquele escândalo dos irmãos? Todos reunidos, colocando dinheiro na cueca, reunidos, colocaram as mãos e assim: vamos agradecer ao Senhor porque deu certo o nosso esquema. Quem lembra disso? Isso saiu em rede nacional. Nós chegamos a um ponto, Kyle, em que as pessoas não se percebem dentro do crime que estão cometendo.
Elas não conseguem analisar que aquilo que elas estão fazendo não é fruto de Deus e nem das mãos de Deus. E que Deus não está abençoando elas. É por isso que quando a prisão chega, quando a cadeia chega, elas correm para os pés do Senhor e o Senhor diz: mas eu não tenho culpa disto. Foi consequência das tuas atitudes. E olhe, uma coisa curiosa. Isso é tão sério, Manel, que tem gente, o senhor é comerciante, mas eu sei que o senhor não faz isso. Mas eu conheço comerciante que faz, sabe como? O produto está com validade já quase vencendo. Ele bota um selo com uma validade nova. Ele compra pão para revender e o pão já está 2 dias. E o pão já era para ter sido assim, vencido. Ele fala assim, vamos dar para vender mais um dia. Ele muda a data de validade. Gente que vai no interior comprar mel e ele sabe que o cara está botando garapa de açúcar misturada com mel. E eles dividem o lucro, porque o importante é ter lucro. Empresas que dão uma coisa que nós chamamos de jeitinho brasileiro. E isso é muito sério, porque infelizmente, quando a gente olha para essas situações, a gente esquece que em nada disso Deus é conosco. Abra em Provérbios capítulo 21. O versículo de número 6 diz assim: ajuntar tesouros com língua falsa é vaidade fugitiva. Aqueles que os buscam a morte. Ganhar dinheiro, meu irmão, através de esquema, de migué, de desdobro, vai gerar para você morte. Se não morte física, morte espiritual. Olha o que diz Provérbios capítulo 20, o versículo de número 17. Como ganhar dinheiro enganado e enganando as pessoas é a maior furada. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Olhe para cá. O camarada que ganha o pão de forma ilícita, quando ele está ganhando, ele está achando que está abafando. Eita, que está na bênção. Mas o texto diz que o resultado disto será pedrinhas de areia na boca. Você sabe o que quer dizer isso? Está dizendo que você vai para 7 palmos debaixo do chão. Então o dinheiro ilícito leva a pessoa até a morte. Quando eu olho para a Bíblia, olha o que diz em 1 Timóteo capítulo 6. O versículo de número 9, disse Paulo a Timóteo: mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviam da fé, se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Você quer ser rico? Você quer crescer financeiramente? Olhe para a Bíblia. Integridade e honestidade. Nós não precisamos enganar os outros. Aí está lá o Edinho vendendo carne. A carne já está 6 dias lá, só Jesus na causa. E aí ele dá um miguezão, lava a carne fica boazinha e ele empurra a carne. Não é o caso do Edinho, que Edinho não faz isso. Eu conheço pessoas, Edinho, que vão vender peixe. O olho do peixe já está até branco. Ele faz o migué lá no olho do peixe, que o peixe fica com um olhar mais bonito do que os meus olhos, quando quer encantar. E as pessoas vão comendo e achando que estão se dando de bem. O curioso é que essas pessoas, elas não entendem que o fim delas é triste. O fim delas é tristeza, é opróbrio, é morte. Abra, por favor, em Provérbios capítulo de número 11. Olhe o que acontece quando agimos com honestidade. Quando a gente vai vender alguma coisa, seja um óculos, seja outra coisa, mas vou vender a coisa legítima. Eu fui enganado, Marcos. Eu te falei isso. E olha como a gente é. Eu cheguei numa ótica aqui em São Luís, e uma mulher boa de papo sentou comigo
E começou a mostrar um livro bonito, cheio das capas do não sei de que. Rapaz, olha, eu estou vendo que ela já mexeu logo com o meu ego. Estou vendo que você não usa qualquer coisa. Estou vendo que você é uma pessoa diferenciada. Vou lhe mostrar o que há de melhor. Eu digo, me mostre, eu quero ver o que há de melhor. E ela pega essa lente aqui, ela foi fabricada na Alemanha, eles levam para a Lua, lá eles polem na Lua, vem os raios solares e tal. Eu disse, gente, é um negócio desse que eu preciso. Quanto é essa lente, meu irmão? Ele disse, só a lente daquela mais simples que tem, meu irmão, custa quase 6 mil reais. Eu disse, misericórdia, eu vou pagar 6 mil reais, meu primeiro óculos. Mas vai ser diferente, você terá um óculos que a luz quando bater, não vai atingir o seu cérebro, o córtex frontal. Rapaz, a mulher me convenceu a pagar os 5 mil e poucos reais. Paguei. Saí de lá depois sentindo assim uma dor, eu digo, meu Deus, que paulada que eu peguei, mas eu paguei. Aí, como que não bastasse, ela me liga, o senhor esqueceu do negócio, volte aqui, eu volto lá e disse, tem que comprar armação. Eu digo, ainda não vem com armação? Não. E tem mais, o senhor não pode usar qualquer armação, não. O senhor tem cara de conhece o que é Tommy Hilfiger, o que é Chanel, o que é isso. Você é um viajado, você não vai usar essas marcas. Eu digo, é verdade. Me diga aí, qual é a melhor marca, qual é isso? Se tem essa aqui, tem aquela outra. E quanto é isso aqui? É mais 1.000 reais. Eu digo, 1.000 reais numa armação? Você está brincando. Mas é da Tommy Hilfiger. Vem direto lá dos Estados Unidos da América. É o próprio cara da Tommy que desenha para você. Eu digo, meu Deus, eu quero isso. Lá vai mais 1.000 reais. Vou lá pegar o óculos, sai de lá. Gente, eu sou o cara, eu tenho um óculos top. Olha aqui, ó, laser sai dos meus óculos. Ó, tá. Eu cheguei no sol, olhei para o céu, digo, e aí, sol? Faz alguma coisa comigo. Não fez. Passa assim 1 ano e meio, passa 2, eu conheço o Marco. Marco se converte, aqui da igreja, Marcão. Se converte, ele disse, pastor, o senhor tem esse óculos há quanto tempo? Eu disse, há 2 anos. Aí ele já me deu logo o primeiro migué, mas só vale por 1 ano. Ele começa a aplicação. Todo óculos só tem validade de 1 ano. O senhor já está na hora de trocar. Eu digo, vixe, aí eu falei para ele. Marcão, eu paguei 6 mil nisso aqui, meu irmão. Não vou pagar de novo, não. Vai ter que durar 5 anos comigo. Ele disse, quanto o senhor pagou? Eu acho que ele olhou para a Lília, a esposa, fez aquele, não tem aquele símbolozinho plim, de nota assim? Olhou e disse assim, nós achamos a fonte. Plim. Vamos agora fazer a vida aqui com esse pastor. Mas não foi assim. Porque para a glória de Deus, ele é um cara direito e a esposa também é uma mulher direita. Ele me chamou, meu pastor, eu vou abrir os segredos da ótica que o senhor não sabe. Esse óculos todinho aí, o senhor compraria com uma lente melhor do que essa por menos de 1.000 reais. Eu falei, você está mentindo, cara. Estou errado, Marcos? Digo que você está mentindo. Ele disse, não estou mentindo, não. E tem mais, ela não é fabricada lá na Lua com a ajuda da NASA, não. Ela é fabricada bem aqui, é feita bem aqui. Eu digo, você está mentindo, mentira, meu irmão. Cara, eu fiquei um cara muito revoltado. Quase eu volto lá naquela mulher para chegar nela e dar R$1 para ela. Ele me pegou pelo braço, botou dentro do carro, vamos lá. O senhor vai fazer o seguinte, porque realmente só vale por 1 ano. Depois de 1 ano, elas começam a perder a sua funcionalidade. Então, vá de novo no oftalmologista medir. Quando eu fui, realmente tinha mudado aquela numeração que é dos meus óculos, da lente. O grau tinha mudado. E aí eu peguei a receita, ele me levou lá no centro, me levou no lugar e disse aqui, olha aqui. O cara que era o fabricante virou para mim e disse assim, olha, tem uma lente melhor do que essa. Eu disse, vai ser 3.000 reais. Ele disse, não. Eu vou fazer o preço que eu vendo para ele. Saiu, acho que por 1.000, não lembro quanto foi, quase 1.000 reais. O óculos com uma armação que ela, eu nem sei que marca é essa aqui, mas eu acho que ela deve ser alguma marca famosa também. Mas eu sei que ela tem um símbolozinho aqui, porque na hora eu disse, eu quero uma marca dessas boas. Eu disse, pastor, essas armações, essas que são cara mesmo. O senhor vai gastar aí, pelo menos, eu disse quanto? 600, 500? Não, se acalme. Porque essas armações são fabricadas todas lá na China. E o senhor vai comprar a armação chinesa. E escolha a marca que o senhor quiser. E o óculos que custou para mim 6 mil, saiu para mim por menos de 1.000 reais. Já estou fazendo propaganda, depois a gente divide essa comissão, viu, negão? Fica atento aí. Mas o fato é que se ele fosse desonesto, ele tinha pensado assim, não rapaz, eu vou ferrar esse pastor agora. Ele pagou 5 mil, eu vou oferecer algo melhor para ele por 3.
Ora, se eu paguei 6 mil reais, eu não vou pagar 3? Quem não pagaria? Eu pagaria calado, porque eu ia acreditar nele. Mas como ele tem interesse, ele diz, olha, meu lucro é isso aqui, pastor. Eu estou cobrando isso aqui, e o valor que eu ganho é isso. Ele foi diligente, ele foi honesto, e por causa disso, sabe o que aconteceu? Toda vez que o Marcos diz assim, pastor, eu posso usar a igreja, o templo da igreja, o espaço da igreja, para poder fazer uma promoção de óculos, venha, meu filho. A porta se abriu, a porta se escancarou. Por quê? Porque Deus honra aqueles homens e mulheres que, sendo de Deus, cumprem com a palavra do eterno. Louvado seja o nome de Jesus. Você entende o que eu estou dizendo? Então viva em honestidade e em integridade. Olha o que diz em Provérbios capítulo 11. O que acontece quando a gente é honesto e íntegro? O versículo de número 6 diz assim: a justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. Um cara que é justo, meu amigo, até livramento vem para ele. Até quando Satanás arma de todas as formas possíveis para tentar destruir, Deus manda o livramento. Provérbios capítulo 11, versículo 18 diz assim: o ímpio faz a obra falsa, mas para o que semeia a justiça haverá galardão fiel. Quem pode exaltar o nome do Eterno por isto? Ser íntegro e honesto. Quando eu olho para Provérbios capítulo 21, versículo 3, me alegra o coração. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que lhe oferecer sacrifício. Mais do que você sacrificar a Deus, é você ser honesto com Ele e honesto com as pessoas. É ser íntegro. E se nós queremos aprender a administrar as nossas finanças à luz dessa palavra, eu preciso entender que esse terceiro princípio, ele é fundamental. Eu tenho que ser honesto e eu tenho que ser íntegro. Fique de pé em nome de Jesus. Na semana que vem, com a ajuda de Deus, eu quero falar do quarto princípio. Que, diga-se de passagem, olhe para cá, por favor. O quarto princípio que eu quero falar na semana que vem, vai tomar um pouco do nosso tempo. Por quê, pastor? Porque eu vou mexer com problemas sérios e graves dentro das nossas casas e dentro das nossas vidas. Eu vou tocar em uma ferida que ninguém quer ouvir ou quer que alguém ministre sobre ela. Esse quarto princípio vai trazer para você um conhecimento bíblico, porque nós vamos navegar na Bíblia, de algo que, se você colocar em prática, muitos dos seus problemas de hoje, muitas das suas contas altas, elas entrarão em equilíbrio por causa deste quarto princípio. Mas eu preciso atentar para o que ele diz à luz da palavra de Deus. Quem quer aprender essas coisas? Então eu quero nessa noite, bondosamente pedir a você, viva como a Bíblia diz, pegue as suas finanças e pratique o que a Bíblia fala sobre elas. Você já aprendeu 3 princípios hoje. Você já aprendeu sobre honrar a Deus. Você aprendeu que eu preciso me esforçar para trabalhar. E você já aprendeu que integridade e honestidade é o mínimo que um cristão precisa ter se ele quer ser próspero nessa vida e nesta terra.